Até que ponto você acredita no sobrenatural, hein? Você acredita que pessoas que morreram podem exercer uma espécie de poder no nosso mundo? Um poder que é capaz de ajudar alguém nas mais impossíveis situações? É aqui que milagres nascem. Na cidade de Recife, lá em Pernambuco, parece que existe uma atmosfera mística envolvendo uma história que data da década de 70. A história de uma garota encontrada sem vida na Praia do Pina. Um episódio que assustou os moradores do município. Diz a lenda que anos depois daquele dia chocante, o corpo da menina foi retirado do caixão e estava intacto. Esse fato teria influenciado as pessoas a pensarem que era um sinal de que a garota era uma espécie de santa. Não é à toa que até hoje várias pessoas atribuem certos milagres à garota. Pessoas oram em nome dela e, ao que parece, são abençoados de alguma forma. Mas até que ponto tudo isso é verdade, hein? Espere eu contar os detalhes dessa história antes de você me dizer o que pensa. E para isso, nós precisamos voltar para o dia 23 de junho de 1970, o dia em que o corpo da menina sem nome foi achado. Enquanto o rosto dela estava virado para a areia, suas mãos estavam amarradas, dando a entender que a morte não tinha sido um acidente. Na ocasião, não foram as autoridades que encontraram o corpo, mas sim Arlindo José da Silva, um vendedor de coco que trabalhava na região. Ele informou à polícia o que havia encontrado e acabou sendo considerado o quê? Suspeito do assassinato. Isso fez com que Arlindo ficasse preso por um tempo, mas ele acabou sendo solto. Foi então que 6 dias depois, a investigação encontrou o possível responsável pelo crime, o mecânico Geraldo Magno de Oliveira. Como diziam as notícias da época, Geraldo teria confessado o crime e afirmado em depoimento que tudo começou quando ele ofereceu 5 cruzeiros para que a garota ficasse com ele à noite. O problema era que ele não estava com dinheiro trocado naquele momento e acabou sendo chamado de vigarista, velhaco, pela menina. Ao que parece, isso teria influenciado o crime. Mas aí vem a parte mais surpreendente. Geraldo revelou que sua versão da história era mentira. Dizendo ele que foi torturado pela polícia e acabou sendo forçado a confessar um crime que não havia cometido. Mesmo assim, antes mesmo do caso ter um fechamento, ele foi preso preventivamente, enquanto aguardava o julgamento. E foi aí que a história dele também teve um fim. Geraldo foi assassinado enquanto estava atrás das grades. E enquanto as investigações não conseguiam encontrar a pessoa responsável, o corpo da menina sem nome permaneceu disponível no Instituto Médico Legal, para que algum familiar pudesse reconhecê-lo. Mas adivinha só, ninguém foi até lá dar um nome para a garota. Ninguém foi lá contar a história dela. Foi então que Antônio Braga, que era o então diretor da antiga Casa do Menor de Recife, se sensibilizou com o caso e decidiu tomar uma iniciativa para que a menina pudesse finalmente descansar. Ele pediu autorização da Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco para enterrá-la. E assim que a permissão chegou, um enterro apropriado foi organizado no cemitério de Santo Amaro. Se nenhum familiar apareceu para se despedir oficialmente, uma multidão esteve presente no velório para orar pela alma da menina sem nome. Era dia 3 de julho de 1970, uma sexta-feira, quando seu corpo finalmente foi enterrado.
E acredite, quando digo que ele pode ter sido deixado no cemitério, mas jamais foi esquecido. Logo depois do sepultamento, começaram a surgir histórias de que pessoas estavam sendo abençoadas por causa da menina sem nome. Algumas falaram que ganharam bens materiais, outras disseram que tiveram suas doenças curadas, tudo depois de um pedido ter sido feito em nome da garota. Embora seu nome propriamente dito permaneça desconhecido até os dias de hoje. Na verdade, a história mostra que o túmulo da menina continua sendo um dos mais visitados do país. Flores, cartas, com agradecimentos, doces e outros presentes são deixados por lá com frequência, sobretudo no dia de finados. Nem mesmo em 2020, em plena pandemia, o túmulo deixou de ser visitado por aqueles que acreditam no poder da menina sem nome. A parte mais curiosa dessa lenda é que, por mais que tenha um início trágico, ela caminha para um final razoavelmente bondoso. Mas se engana quem pensa que a lenda acaba dessa forma apenas com milagres. Existe um lado um tanto quanto sombrio também. Dizem que, embora tenha sido enterrada, o espírito da menina sem nome não deixou o mundo dos vivos por completo. Anos atrás, em uma noite como qualquer outra, um homem estava dirigindo seu carro perto da Praia do Pina, quando capotou e quase morreu. Só que a parte mais confusa da história vem agora. Ele disse que viu uma menina correndo no meio da rua e tentou desviar, justamente no momento em que perdeu o controle do carro. O problema é que havia testemunhas na ocasião do acidente e todas estavam muito certas de que a rua estava vazia e que o homem provavelmente capotou o carro porque estava bêbado. Mas o cara disse que não. Ele sabia que tinha visto. Foi então que mais alguns acidentes com histórias parecidas começaram a surgir. Pessoas dizendo que quase bateram o carro, outras dizendo que por pouco não foram vítimas de um acidente. E todas convergem em um mesmo ponto. Os motoristas tentaram desviar de uma garota. Não demorou muito para que essas supostas aparições começassem a se relacionar com a menina sem nome. Mas ninguém sabe dizer ao certo a verdade por trás das histórias. E além dos motoristas que quase se acidentam, existem ainda aqueles que são parados na estrada. E adivinha por quem? Uma menina, é claro. Os que se sentem preocupados param para perguntar como podem ajudar, apenas para receber como resposta que a garota precisa de uma carona até a Praia do Pina. No meio do caminho, ela permanece em silêncio, sem revelar muitas informações, e principalmente seu nome. Por mais que o motorista tente descobrir algumas coisas, nada é dito por ela. E mesmo com um clima meio estranho, a viagem segue tranquila, até o destino. Uma vez que o carro estaciona em uma das avenidas em frente à praia, a menina simplesmente agradece e sai do carro. É dito que o motorista ficou olhando a garota se distanciar e simplesmente desaparecer quando estava próxima da água. A teoria é que ela continua procurando o responsável do seu assassinato até hoje. E por não encontrar, seu espírito retorna para onde seu corpo foi achado. Tudo isso, é claro, não passam de lendas e suposições. Só que eu não vou bater o ponto sobre a veracidade dessas histórias. Mas uma coisa eu sei, temos sorte da menina sem nome não querer vingança. Bom, ao menos ainda não.